Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, estamos mais uma vez aqui, Senhor, em mais uma ocasião, buscando, Senhor, a Sua palavra, buscando o conhecimento, Senhor, buscando o alimento espiritual para as nossas almas. Revela-nos, Senhor, a Sua vontade, revela-nos, Senhor, o Seu Evangelho e permita, Senhor, que nós venhamos a compreender a Sua mensagem, o Seu querer, Senhor. O Senhor vai abrindo nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos cada dia mais compreender. Vai, Senhor, suprindo todas as nossas necessidades, vai suprindo as necessidades dos nossos familiares e nos dê segurança, proteção e paz, Senhor. Em nome de Jesus, amém. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados. Tudo bem com vocês? Amados, hoje vai ser um estudo um pouco mais curto. Vamos encerrar o capítulo 17 do livro de Mateus, né? Vamos ler dos versículos 24 a 27. Portanto, serão estudados hoje 4 versículos. Então, hoje vai ser um estudo um pouco mais rápido, né? Eu vou dar algumas referências para vocês darem uma lida. Poucas referências, 2 só, fora de Mateus, né? Vou dar 2 referências em Êxodo. Mas lembrem sempre que eu sempre recomendo a vocês a darem uma meditada nessa passagem, nessas palavras, nesses livros que eu cito, e também vão adiantando o conteúdo para o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser um conteúdo um pouco mais extenso, serão 14 versículos, né? Será dos versículos de 1 a 14 do capítulo 18 do livro de Mateus. Então, vocês, aproveitando que o estudo de hoje vai ser um pouco mais curto, eu indico para vocês já darem uma lida, né, do capítulo 18, dos versículos de 1 a 14, para vocês já irem meditando no conteúdo do próximo vídeo de estudo bíblico. Amém? Então, vamos lá. Jesus paga o tributo. O que é tributo? É o que nós conhecemos hoje como imposto, né? Todos nós pagamos impostos. Então, sem mais delongas, Mateus, capítulo 17, versículo 24. E, chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Então, né? Então se chegaram a eles, cobradores de impostos, né? Aqueles que cobravam as dracmas. E perguntaram a Pedro se Jesus, né? O vosso mestre, quem é o mestre de Pedro? Jesus. O vosso mestre não paga as dracmas? Então perguntaram a Pedro se Jesus não pagava o imposto, né? Versículo 25. Disse ele: sim. E, entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo... Então, antes de Pedro poder falar com Jesus, Jesus se antecipou a ele, né? A gente viu, aproximaram-se de Pedro. Então, Pedro estava sozinho, né? E aí, Pedro foi para o local, a casa, né? Onde Jesus estava. Então, Jesus, entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Então, Jesus perguntou a ele, né? De quem é cobrado, né, pelos reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Então, Jesus falou ali para Pedro pegar, né, um peixe, né, para ir
para ir até o mar, lançar um anzol, e o primeiro peixe que saísse, que subisse, né? E abrir a boca desse peixe, e dentro desse peixe ia ter um quê? Um estáter, que a gente pode compreender como uma moeda, né? Toma-o e dá-o por mim e por ti. Então, paga essa de dracma, né? Paga esse imposto em meu nome, para mim e para ti, certo? Em Êxodo, capítulo 30, versículo 3, diz assim: cada pessoa que for contada deverá pagar a quantia de prata exigida. Pesada de acordo com a tabela oficial, esse pagamento é para mim, o Senhor. E em Êxodo 38, 26, diz a respeito desse versículo, né? Quantia paga pelos homens alistados na contagem do povo de 20 anos para cima, né? Então, a quantia paga, que a gente pode entender levando, né, para o nosso contexto atual de sociedade, como impostos. No versículo 24, os tributos ou impostos do templo judaico para a manutenção do santuário e não o imposto romano estão em vista como havia dito, né? Êxodo 30, versículo 12 a 14, capítulo 38, versículo 26, e em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 6. Amados, por mais que eu tenha iniciado, né? A gente sempre inicia, quer dizer, eu acredito que a maioria das pessoas começa a estudar a Bíblia mais pelo Novo Testamento, né? A partir do livro de Mateus. Mas é bom termos um conhecimento de base com o Antigo Testamento. Então, eu recomendo que vocês leiam a Bíblia toda e meditem, né, nessas passagens. Em Êxodo 30, de 12 a 14, capítulo 38, versículo 26, e 2 Crônicas 24, versículo 6. A quantia exigida era o de dracmas, ou 2 dracmas, o equivalente ao salário de cerca de 2 dias de trabalho. O versículo 25 envolvia uma questão concernente aos impostos civis. O ponto principal da pergunta era que Jesus, assim como os filhos de reis, têm isenção dos impostos cobrados pelo pai, estava isento da taxa imposta por seu pai. Então, se os reis cobravam impostos e os príncipes não tinham que pagar, assim Jesus também não tinha, uma vez que ele é filho de Deus. Entende? Se esse imposto é para a manutenção do templo e foi um mandamento do Senhor entregue através de Moisés em Êxodo, né, desse conhecimento, então Jesus não precisava pagar, uma vez que Jesus é o quê? O Filho de Deus. Então Jesus perguntou, né, a Pedro, que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? E disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Então Jesus, como filho de Deus, não precisava pagar, certo? Continuando, o ponto principal da pergunta era que Jesus, assim como os filhos de reis, tem isenção dos impostos cobrados pelo pai. Estava isento da taxa imposta por seu pai. Jesus, em outras palavras, reconhecia a obrigação de pagar o imposto do templo a Deus. Contudo, ele, Jesus, por ser filho de Deus, estava isento. Não obstante, Jesus, para não ofender os judeus, pagaria o imposto. Jesus também pagou o imposto de Pedro, né? Jesus estendeu a filiação a todos que o seguiam. Os filhos, por conseguinte, também estavam isentos do imposto do templo. Então, aqueles que o seguiam, né, que seguem a Cristo, se tornam o quê? Filhos de Deus. No estudo anterior, que eu tinha feito com vocês, dos versículos de 14 a 23, eu havia falado sobre esse imposto, porque eu confundi essa passagem com o que tinha
do imposto do imperador, né? Que Jesus fala para trazer uma moeda e pergunta de quem é o rosto e o nome, né? Se eu não me engano, que estão estampados nessa moeda. E aí falavam que era de César. E Jesus respondeu: dê a César o que é de César e dê a Deus aquilo que é de Deus. Então havia confundido, mas vendo aqui é uma outra passagem, né? Não está falando do imposto romano, mas sim do imposto para manutenção do quê? Do templo de Deus. Agora falando sobre esse final, né? Que Jesus estende, né? A sua herança como filho de Deus para seus seguidores. Em 1 João, capítulo 3, versículo 1, fala sobre isso, fala sobre a nossa condição como filhos de Deus, né? Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, estou lendo o versículo 2, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que o que havemos de ser mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Amém, amados? E é isso. Eu falei que o estudo hoje seria um pouco mais curto, porque são só 4 versículos. E espero que vocês tenham gostado e meditem, né? No nosso próximo tema, o conteúdo do próximo vídeo estudo, que vai ser o capítulo 18, dos versículos de 1 a 14. Se vocês tiverem alguma dúvida ou pedido de oração, deixem aqui no comentário, porque eu estarei orando por todos. Amém? Deus abençoe a todos.